Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja mais do que bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Direto ao assunto aqui. Olha só, uma irmã angolana, ela tem uma visão. E nessa visão, é uma visão muito forte, que ela vai ver um bode, ela vai ver ovelhas, ela vai ver uma besta, a qual ela não consegue identificar o que é, mas dá a entender que é um dragão. Também ela conta toda a profecia, e essa profecia ela vai explicar em detalhes desses animais o que significa. E essa profecia está sendo direcionada aos pastores que não estão conduzindo as ovelhas de forma correta. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final, pois essa profecia é um alerta muito forte para as igrejas. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, meus amados. O fim dos tempos. Nós temos que ficar em alertas. Não podemos ficar dispersos, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, antes de eu colocar aqui o vídeo para você, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu sou o André, você está no canal Palavra Revelada. Bora pro vídeo. Paz, senhores, irmãos brasileiros. Eu me chamo Denise e sou angolana. Por volta das 19, 20 horas, estava eu deitada em minha cama, assim meia que a dormir, meia acordada. Normalmente, quando eu sinto essa sensação de que parece que estou a levitar, ou parece que o espírito sai do corpo, eu já sei que o Senhor quer me mostrar alguma coisa, não é? Conforme já mostrou várias vezes, coisas relacionadas ao meu país, que não vem a caso dizer agora, numa outra ocasião eu venho dizer, porque eu estou a falar desse testemunho, porque é realmente importante para os dias de hoje. Então, de repente eu vi-me numa espécie de deserto, um pasto. E eu fiquei a observar, e de repente eu vi um bode, a imagem de um bode, e coincidentemente aí eu entendi que a confirmação é que realmente o que eu vi não foi fruto da minha imaginação. Pois, continuando, havia um bode. Ele estava assim, todo imponente, uma figura imponente. A seguir eu vi muitas ovelhas, muitas ovelhas. Mas o que eu vi a seguir entristeceu-me, porque o bode afugentava as ovelhas, corria atrás das ovelhas e elas se dispersavam, elas se espalhavam, umas iam para o lado, outras iam para o outro, e ele afugentava. E então elas iam se perdendo. Parece que no início estavam todas unidas, estavam todas no pasto. Mas quando o bode chegou, ele ia atrás de uma, se espalhava um grupo. Ia atrás de outra, se espalhava um grupo que ia para o outro lado. Ia atrás de outra, se espalhava outro grupo. E foram fugindo. Mas ainda assim o bode conseguiu alcançar algumas. E essas algumas que não eram poucas, o bode levou-os. E estavam no mesmo sítio, não é? Era um deserto, parecia um deserto. E pôs-lhes assim todas à volta, e em volta delas, de repente, a terra se abriu e saiu um ser gigantesco, um ser grande. Eu não sei explicar o que era aquilo, não sei se era um dragão, se era o quê. Um ser por debaixo da terra saiu, e eu vi as ovelhas que o bode tinha capturado. Como é que eu posso dizer? Assim, com a cabeça baixa,
a idolatrarem, com quem diz, a adorarem este ser que saiu por debaixo da terra. Elas faziam a adoração, as ovelhas baixavam assim todas, não é? Mais ou menos como na imagem, eu já vi vários vídeos sobre aquela imagem do Daniel, né? Que as pessoas se postravam perante a estátua. Então as ovelhas se postravam perante aquele ser que emergiu da terra. E depois de repente eu despertei e fiquei assim um pouco confusa. Mas ontem e hoje, durante o dia, eu fui meditando assim, pensando, e lembrei-me daquela passagem que diz que ferirei os pastores e dispersarei as ovelhas. Amados, essa palavra não é só para as ovelhas, é também para os pastores. Apacente as ovelhas estão perdidas. Aquelas ovelhas que iam por um lado, outras iam por outro, é a divisão que há na igreja do Senhor. Cada um está indo para um lado e por outro, e só há um ser que está a causar isso. O bode, que simboliza o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Pastores, apacentem as ovelhas, porque as ovelhas estão sem rumo, estão-se a dispersar. Cada um vai para a sua parte, cada um vai para o seu sítio, foge. E não há união entre os cristãos, não há união entre as igrejas. O ser que eu vi está a destruir a união das igrejas. Quando eu digo igreja, não estou a falar templo, estou a dizer igreja de Cristo, a noiva. A noiva está dispersa, não estão a falar a mesma língua. A união foi desfeita. E quando não existe união, cada um vai para o seu lado. Na guerra se diz que o inimigo divide para melhor reinar. Então, por causa dessa divisão, algumas ovelhas foram capturadas e se postraram perante o ser. Então, por causa dessas rixas, essas confusões, essas divisões, na noiva de Cristo, na noiva não, porque a noiva é intocável, na igreja de Cristo, muitas serão as que vão ser capturadas para adorar o anticristo, porque estão sem rumo, estão sem pastores, estão sem orientação, não querem seguir a palavra de Deus, estão perdidas ainda no mundo, nos seus pecados, estão perdidas ainda com o mundo, a quererem bênçãos terrenas, quando o apóstolo Paulo disse que as nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. Estão preocupadas ainda com poder, cargos na igreja, fora da igreja, no meio secular. A altura é de termos o foco em Cristo, nos unirmos. O corpo de Cristo tem que estar unido. Orarmos, aguardarmos. Porque acredito que se o Senhor está a mostrar isso, não só para mim, mas para muitos outros irmãos, é porque Ele quer que a sua igreja esteja pronta para a vinda dEle. Irmãos, isso é para nós refletirmos. Onde é que estamos a ir? Qual é a direção? Será que estamos a permitir que o inimigo de nossas almas é que nos guie, nos leve para o caminho errado? Todo o caminho que Cristo não for o caminho, não é de Deus. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando formos seguir placas, denominações, homens, humanos, e não seguirmos a Cristo, não temos o amor de Cristo, nós estamos a seguir o caminho errado. O importante não é frequentar a igreja, o importante é andar conforme o nosso Senhor ordenou. Ele, acima de tudo, amar a Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Nos abster da coisa, aos gentios que somos nós, foi dado o seguinte mandamento: nos abster da prostituição. Será que nós temos consciência disso? Então vamos nos abster de tudo isso que o mundo nos proporciona, deixar de nos distrairmos com os prazeres deste mundo. Vamos buscar a Deus. Cristo está a caminho. Vamos buscar a Deus, vamos buscar a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos evangelizar a nossa família. Esse é o recado que eu vim deixar para todos os irmãos e os pastores. Apacentem as ovelhas. Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
apacenta minhas ovelhas, apacenta as ovelhas, estão sem rumo, elas estão a ser dispersas. Apacentem, pastores, orem pelas suas ovelhas, ministrem a palavra, falem da vinda de Cristo, falem sobre o pecado, que o pecado ainda é pecado, falem sobre a santidade, preguem sobre o arrependimento e a salvação. Parem de pregar vitória, parem de pregar só cura, bênção. O povo precisa de se arrepender dos seus pecados, precisa voltar ao primeiro amor, precisa estar com os olhos em Cristo, senão vai seguir o anticristo. Senão o inimigo vai nos dispersar, vai nos levar na direção contrária para adorarmos o anticristo. A altura é essa. Haverá um tempo em que nós vamos querer ouvir a palavra de Deus e não vamos mais conseguir. Haverá um tempo que nós vamos estar todos presos em nossas casas, não vamos poder ouvir a palavra de Deus. E vamos querer ouvir a palavra de Deus, não vamos poder. Então, irmãos, o Senhor, na sua onisciência, sabe. Por isso é que Ele está a mostrar isso às pessoas, para amanhã ninguém dizer que não sabe. Em todos os nossos vídeos, eu deixo aqui no primeiro link da descrição uma apostila que é para abençoar a sua vida. E o que tem nessa apostila? É um método totalmente diferenciado e inovador que você vai aprender de uma vez por todas o hebraico bíblico, mesmo que você nunca tenha estudado esse tema. Em meio em tantas interpretações superficiais e mensagens vazias, surge a necessidade de aprender mais sobre o idioma dos textos sagrados, a fim de aprimorar o seu ministério e aprender a extrair conteúdos riquíssimos, mais profundos dos textos bíblicos. Com certeza, a alfabetização em hebraico é algo indispensável para o seu ministério, para a sua vida espiritual, para os seus estudos bíblicos, para você atingir esse objetivo. Essa apostila é para abençoar a sua vida. Clica no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Que Deus te abençoe, fica na paz e até o próximo vídeo.